Prazer enorme ter você aqui comigo nessa manhã de terça-feira, dia 10 de outubro, ao som maravilhoso de Nós Quatro, com a música Sem Verso. Me inspirei nessa música num Uber indo para Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na semana passada, e tenho escutado desde então. Sabe que uma das grandes inspirações tem sido músicas em táxis e Uber, né? Aí eu pego no Spotify e já entro, né? Muito bem. Lembrando, eu sou o Edu Zeidenthal, eu empreendedor, e esse aqui é o Café com Edu e compartilho aqui as minhas reflexões com vocês e você comigo, e a gente vai trocando ideia, tanto por aqui quanto por mensagens ao longo da semana. É um prazer enorme ter você aqui. Hoje eu estou meio sonado, assim, o Jojo me acordou, porque eu capotei. E ainda bem que ela me acordou, né? Porque senão eu não estaria aqui no Café com o Edu, porque eu tinha desligado o alarme. E aí tava num sono gostoso. Tanto que eu tô de camiseta, percebe? Diferente dos outros cafés com o Edu. Não levei meus filhos na escola hoje. Então eu tô aqui preguiça. E é muito gostoso poder ter dias assim, né? E isso alimenta, inclusive, e é inspiração para o tema de hoje. E o tema de hoje é linguagem cria realidade. E como vocês sabem, eu estou fazendo aquele famoso curso do ACP, que é o coaching, formação em coaching ontológico, que eu faço no Chile, em Newfield Network. E é interessante porque um dos grandes aprendizados que eu tive nesse ano lá, tenho tido vários, né? Como vocês sabem, porque vários cafés com o Edu têm sido inspirados nessas aprendizagens. Mas um dos grandes aprendizagens é esse: linguagem cria realidade. Eu até começar o ACP eu tinha uma imagem diferente, né? Eu tinha uma perspectiva diferente. Eu achava que a linguagem descrevia a realidade. A gente usava como ser humano a linguagem para descrever o que a gente estava vivendo e tentar contar isso para o outro. A partir do momento que você percebe que linguagem cria a realidade, e ela cria a realidade, por exemplo, através das interpretações que a gente faz, ou um outro nome para isso, julgamentos, né? Então a gente tem fatos, e isso é um tema que eu tenho trabalhado muito nos workshops que eu tenho facilitado aí de team buildings, né, de construção de equipes por aí, que é uma das coisas que eu venho, um dos meus trabalhos maiores que eu faço hoje, né. E uma das grandes diferenças é tentar, uma das grandes distinções que a gente vem trabalhando é a diferença entre um fato, fenômeno e uma interpretação. A partir do momento que eu interpreto, eu crio realidade. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou meio sonado, assim, estou meio... acordei agora e tal, não levei as crianças na escola, porque na minha agenda eu tinha programado hoje para viajar para o sul do país, eu tinha um trabalho programado no sul do país, com a querida Marta, para um cliente nosso. Ai, que bonitinho. A Vivi. Vivi, minha filha, tá? Na página da minha mulher dizendo: papai, cheguei. Filhota, te amo. Mas voltando, eu ia pro sul do país hoje, e sexta-feira, mais ou menos umas, 4 horas da tarde, a gente recebe um e-mail do cliente dizendo: cancelou, não teremos mais o trabalho na terça-feira. E eu falando com a Marta, né, sobre esse assunto, pra gente mexer na agenda, ver o que a gente ia fazer e tal, padrão de ação, aquele papo e tal, eu solto um áudio pra ela dizendo: Marta, o fato é que avisar
a essa altura do campeonato, a gente perdeu um dia, né? E a gente, de fato, perdeu o dia do ponto de vista de trabalho, né? Só que logo em seguida ela me manda um áudio dizendo, ó, Edu, perdemos o dia, mas no final das contas a gente ganhou um dia, né? E aí eu respondi pra ela, não, eu sei que a gente ganhou um dia. Mas é incrível como o primeiro julgamento que me veio é, puta, perdi o dia de trabalho. Porque a essa altura do campeonato eu não consigo colocar nada em troca. E eu já tava, é engraçado que quando eu criei esse julgamento, eu já tava meio com o corpo já desse julgamento. Puta, perdi o dia, puta, que merda, né? Puta. E depois de ouvir o áudio da Marta, eu falei, porra, é verdade, né? E aí eu já comecei a imaginar tudo o que eu poderia fazer pelo fato de eu ter ganhado o dia. Por exemplo, terminando aqui o Café com Edu com vocês, eu vou fazer fisioterapia, cuidar da minha coluna. Por exemplo, hoje à tarde eu vou num médico para também ver minha coluna. Vou ter um almoço gostoso sobre o Help, que é um projeto que eu sou apaixonado e sonho. No final das contas, eu construí um dia a partir da perspectiva de que eu ganhei o dia. E é incrível como isso tem um poder. A maneira como a gente enxerga e, portanto, interpreta o que a gente está enxergando faz toda a diferença e cria realidades, cria um corpo, gera um corpo na gente, gera uma postura. Porque a postura, por exemplo, de eu ter perdido o dia era... perdi o dia. A postura de... eu vou cuidar de mim. Vou ter um dia só pra mim. Vou poder dormir até 7h30. Fui acordado pela Jojo 7h30. Olha a cara de sono que eu tô. Então, o que eu quero trazer é que isso é um exemplo simples. A questão é quando a gente lida com questões as questões que pegam a gente, né? As questões que incomodam, aquelas questões que te irritam, aquelas questões que provocam determinadas emoções e que observá-las e perceber quais são os julgamentos que estão por trás daquilo faz toda a diferença do mundo, né? Ana Lúcia está escrevendo aqui, ó, olhar as coisas tipo Poliana faz bem no final das contas para nós, Ana. E Ana, sim, eu acho que sim, também. Essa é um pouco a minha perspectiva. O que eu estou trazendo aqui não é só olhar pelo lado positivo, mas é simplesmente olhar por outros ângulos, né? Eu dei o exemplo agora de olhar por o meu dia, né? Eu ganhei ou eu perdi, né? E eu ganhei e perdi. E aí, pegando o Café com o Edu, que eu já trabalhei, e também. Então aqui não é que eu só vou olhar pelo lado que me faz bem. A questão é quanto que eu me provoco para explorar diferentes interpretações do mesmo fato, né? Então, por exemplo, num workshop que eu fiz na sexta-feira, não vou dar o exemplo por causa do cliente e tal, por confidencialidade, mas aconteceu um fato, né? Que é, por exemplo, uma pessoa começou a facilitar um trabalho que eu, nos últimos 20 anos, estava facilitando. Então, a partir do momento que o fato tem uma pessoa facilitando, eu posso enxergar aquele fato de N formas. 1, roubar o meu lugar. 2, eu já não tenho mais valor. 3, o cara é muito melhor do que eu e, portanto, eu estou perdendo o lugar. Que aí eu já estou nesse ângulo, mas eu posso fazer em outro ângulo, que é, nossa, me liberaram, chamaram um cara ou uma mulher que
faz melhor do que eu, ou está dedicado, focado nisso, e por isso que vai fazer melhor, e eu vou poder dedicar a outras coisas que eu faço super bem e que eu tenho que dedicar mais tempo e entrego valor. E também, esse provavelmente é um trabalho que está desaparecendo mesmo, que não vai existir, e que a gente está numa transição. E também, a gente pode fazer em parceria, não precisa ser só ele, eu posso fazer junto, só que posso fazer de outros jeitos. Então, é isso, né? Outro exemplo, quando você entra num ônibus hoje em dia, e tem um cobrador de ônibus. O cobrador de ônibus, esta profissão vai desaparecer, né? É um julgamento, só que é um julgamento a partir de vários exemplos que a gente está tendo. Eu posso, como cobrador, olhar isso de N formas. Puta, ferrou, perdi meu emprego, e também, putz, eu tenho uma oportunidade de me desenvolver em outra coisa, e criar outra realidade. É isso que eu quero trazer, né? Que quando pega a gente, quando está numa questão, é importante a gente perceber que a gente está interpretando, que são julgamentos que a gente está fazendo. Então, portanto, aqui meu convite não é que eu só quero olhar do ponto de vista positivo ou de maneira poliana, e sim de todas as formas possíveis e perceber que aquilo é simplesmente um julgamento, né? Camila está escrevendo aqui, essa reflexão se aplica a esses temas tão polêmicos e debatidos nas redes sociais. A cada publicação, a cada comentário, o texto escrito gera uma interpretação diferente nas pessoas, um julgamento. Isso aí, Camila. Esse é um dos maiores problemas, porque a partir do momento que eu não consigo perceber a diferença entre um julgamento e um fato, um fenômeno, eu acredito que o que eu estou falando é verdade absoluta, porque é óbvio, eu estou descrevendo a realidade, né? E isso vai para temas muito polêmicos, políticos, por exemplo. Fulano de tal é um ladrão, né? Um safado. E apesar de muitas vezes eu achar isso, a justiça, por exemplo, não condenou até agora. Está ainda em discussão, né? Então, é isso, né? É um julgamento meu, mas é um julgamento, eu não posso... Só que é isso, a questão só é exatamente essa. Quando pega a gente, e eu tenho esse julgamento, e eu acho que isso é a verdade absoluta. E quando você me diz uma coisa que você pensa, que você julga de maneira diferente da que eu julgo, gera um embate. Porque eu tenho a realidade, eu tenho a verdade, você acha que também tem, aí pá! Né? E aí é que gera toda esse furdunço, né? E para quem está chegando agora, a gente está falando sobre linguagem cria realidades, tá? A diferença entre afirmações, fatos, fenômenos, né? E interpretações daquilo que eu tô vendo, né? A partir do observador de quem eu sou, né? E o Rafa está escrevendo aqui, ó, olhar por outros ângulos cria visão ampliada do fato. Sem dúvida nenhuma, Rafa, esse é um super exercício. Eu acho que nós, como empreendedores, cada vez mais precisamos exercitar isso, né? No mundo e com a gente mesmo, porque também é isso, né? Aconteceu isto na minha vida, né? É fato ou fenômeno? Eu vou dar um outro exemplo pessoal, que está no meu livro, inclusive, né? Quando eu era criança, eu me julgava branco pra caramba. Branco. Então eu ia pra praia, praticamente eu ficava de camiseta o tempo todo. Eu ia pra água, tirava a camiseta e tal, saía da água, logo em seguida, pum, colocava a camiseta. Óbvio que tinha a questão do sol, que eu tinha que me proteger e tal, mas eu basicamente me escondia, né? Olhava para aqueles caras, para aqueles amigos e tal, tudo de, né, correndo e tal, de sem camiseta e tal, né? Puta, como eu gostaria disso. De novo, né? E eu passei minha vida inteira achando isso. E é um julgamento, né? Se, por exemplo, pintam um cara da Dinamarca, da Finlândia aqui, que eu já vi uns figuras dele, são muito mais brancos que eu, né? Então, uma coisa do julgamento também, que é fundamental para você para você infundar ou fundar ou infundar um julgamento,
tem a ver, por exemplo, uma das perguntas críticas é qual é o standard que você está usando para se considerar branco pra caramba? Que standard que eu estava usando para considerar branco pra caramba? Né? E aí, obviamente, quando eu vejo o mundo, por exemplo, eu não sou tão branco assim. Né? E aí uma outra pergunta para fundar ou infundar o julgamento é a serviço do que você faz esse julgamento, né? Serviço do quê? O que você ganha em fazer esse julgamento? O que você perde em fazer esse julgamento? E essa é uma reflexão muito legal para você perceber o quanto é isso, né? Esse julgamento. Então, de novo, a gente está falando de linguagem cria realidades e é muito fácil aqui, a gente aqui, 8 horas da manhã, tranquilos, acabei de acordar e tal, tá falando sobre essas coisas. Agora, pega alguma coisa da tua vida que tá te pegando forte, que tá te incomodando, que tá... Vai atrás, porque, em geral, tem vários julgamentos colocados ali, tá? Feitos ali, e que muitas vezes não estão a nossa... E aí é que tá o poder do coaching, né? O poder do coaching do coach, né? Tá em te acompanhar para, por exemplo, uma das funções, te ajudar nessa ampliação de olhares. Porque com a mirada, com o observador que o coach a partir dos fatos que aconteceram na tua vida ou que estão acontecendo, você conseguir ampliar esse observador e olhar os julgamentos que estão rolando. Né? Então essa é a beleza do coaching. Eu sei que coaching virou aí uma indústria gigante e tal, mas esse é um dos aprendizados enormes que a gente tem e com muito poder de transformação pessoal, de você perceber que você está fazendo um julgamento sobre você ou sobre o outro e isso cria a realidade, cria a tua vida a partir desse julgamento. Eu criei o fato de que é isso, a interpretação de que eu sou feio, que eu não sirvo, que eu sou inadequado. E tentei passar a minha vida inteira tentando ser adequado. Aliás, está até hoje, tá? E estou ainda nesse nível de aprendizagem, tá? A partir disso, né? Só que é incrível como a gente cria esses julgamentos e esses julgamentos ficam, né? E óbvio, hoje estou numa realidade completamente diferente, sou de um jeito diferente, tenho até barba, tá vendo? Branca, inclusive. E, por exemplo, isso é fato, certo? Agora, a interpretação é, nossa, você tá velho, nossa, tá charmoso, né? Nossa, né? Então, tem tudo isso aí, né? Embutido, né? Você pode enxergar o que você enxergar, né? E isso tem tudo a ver com julgamentos, né? E interpretações. Sandra está escrevendo aqui, nosso julgamento muitas vezes é reflexo do nosso estado de espírito. Eu acredito que estamos bem, o julgamento será melhor para mim. Se estamos com baixa autoestima, tendendo a julgar de forma negativa. Sandra, é muito legal a tua colocação e um dos aprendizados também enorme, a partir do momento que a gente conhece o mundo dos julgamentos, é que o julgamento diz muito sobre quem eu sou. O que está dentro de mim. E esse é um dos maiores aprendizados. Né? Normalmente, quando eu julgo o outro, eu acho, e eu achei por muitos anos, até esse ano, que eu estava falando do outro. Mas na verdade, quando você está julgando o outro, você está falando mais sobre você do que sobre o outro. E esse é um aprendizado enorme. Por exemplo, eu me julgar branco pra caraca e feio quando criança, diz sobre mim. E aí tem um campo de aprendizagem, um campo de exploração lindo para refazer alguns desses julgamentos. Acostumar o teu corpo de um jeito diferente, inclusive de postura, de colocação. E finalmente, ou principalmente, ou inicialmente, porque não tem uma ordem necessariamente, as emoções associadas a isso, né? Qual é a emoção de um julgamento de que eu perdi o dia? Voltando ao primeiro exemplo que eu dei. Qual é o julgamento de que eu ganhei o dia? Certo? Último comentário aqui que eu vou ler.
A Daniela, estudo física quântica há 1 ano e meio e esta nova maneira de olhar o mundo e vem fazendo toda a diferença na minha vida. Linguagem e pensamentos criam realidade e um grande passo foi identificar minhas crenças limitantes e dar fim nelas, para poder deixar fluir, para criar. Bom dia a todos e bom dia para você, Daniela. E muito obrigado. É isso. Linguagem cria realidade. Então, eu provoco você. Que julgamentos que você está fazendo sobre a tua vida, sobre você e sobre o que está ao seu redor neste momento? O que está te pegando? E vai investigar um pouquinho os julgamentos que estão por trás. Não conseguiu? Está travado? Pede ajuda. Vai lá no Help, www.help.net e procura algum profissional que possa te ajudar nessa jornada de perceber e olhar os julgamentos que estão te travando, ou te puxando, ou simplesmente estão te guiando a vida, porque não necessariamente estão travando, só estão direcionando a tua vida, criando uma realidade que de repente você queira mudar essa realidade. Não necessariamente você está travado, tá bom? Lindo dia, linda semana para vocês. Se você gostou disso daqui, compartilha, transmite aí. A internet precisa se inundar de coisas de empreendedorismo, né? De construção, de desenvolvimento. É pelo menos isso que eu acredito. Obrigado, Rafa, valeu. Que bom que você gostou do tema de hoje. Linda semana para vocês, um prazer enorme. É muito gostoso ter vocês aqui comigo, saiba disso, tá? E se curtiu, compartilha aí, joga pra rede. Beijo grande, galera. Valeu, tchau, tchau.